Portanto, isto é o Alto e para o Baile, mas versão especial Manecas, não é? Para quem não sabe, o Manecas é um clube de futebol. Exatamente. E recentemente teve uma oposição a crescer. Recentemente Não, uma não, página não. no Instagram. Escuta, vai para o canal. Não, Não é nada, já agora é foi. Já alto. foi. Agora é Alto e para o Baile. Pronto, mas isto para contextualizar que a oposição cresceu, neste caso da lista de Tiago Mendes, contra o atual presidente do Manecas. Eu não diria cresceu, né? Duas pessoas não é Mas forçou eleições antecipadas que vamos ter no domingo. O presidente aceitou eleições antecipadas. Puder? Não tinhas outra opção. O ditador. Não tinhas outra opção. Porque O não? gajo vai estar sempre a falar. Posso? Vá. Pronto. Portanto, de um lado temos a lista Leais ao Manecas, de António Pereira e, coincidentemente, eu, o moderador do debate. Curiosamente. Como os telespectadores apreciam, este clube tem muita gente. Do outro lado, a lista Unir o Manecas, de Tiago Mendes e Diogo Fernandes. Unir começa na divisão, né? Mas, enfim, Boa noite a incoerência. todos. Desculpe lá, mas você vai ter de sempre comentar alguma coisa Olha, sobre o o senhor Henrique estava a falar que não quer interromper. Uma coisa. O senhor Presidente neste momento está a cozinhar. Só. Eu estou a acabar de cozinhar. Irreverência do homem. Pronto. Esta lista, isto é uma coisa tão mínima que a minha preocupação é nenhuma. Eu faço ovos mexidos enquanto ganho as eleições. Retira a palavra ganhar. Isso não existe no teu dicionário. Eu não fazia a festa já, António, calma. Mas vamos lá. Eu não consigo esperar. Bora. Pronto. Então, eu, como segmento inicial, gostaria que cada um de vós resumisse, de grosso modo, muito sucintamente, as propostas, as que consideram as mais importantes para se destacar no clube. Por sorteio, começamos com Tiago Mendes. Faça favor. Olá, bem, boa noite a todos. Certo. Acho que alguém está a ter um ataque. Bem, muito obrigado, boa noite a todos, boa noite aos caros telespectadores que estão a ouvir este debate presidencial. Então, muito sucintamente, eu vou falar de uma app, caso eu for eleito, quero implementar uma aplicação para telemóveis, quero renovar o estádio, quero criar uma estação de rádio e quero fazer obras na academia, muito sucintamente. Quer destacar mais algum? Por agora não. Ok. António Pereira. Aquilo que passou a informação aos sócios é que havia mais propostas. Está bem, mas se calhar a lista não sabe quais é que são. E por alguma razão eu disse por agora não é? Pois, não sei. Então, pronto, António Pereira, diga lá as suas propostas muito resumidamente. Então, isto é o seguinte. De referir que durante a semana foram apresentadas algumas. Sim, na nossa página oficial do Manecas. Aquela que foi criada por esta lista. Não é? Vá. Então, isto é o seguinte. Como a minha lista baseia-se em valores como o repartir tarefas, porque um clube não se faz sozinho, eu vou dar a palavra ao meu vice-presidente, Fernando, no sentido de descentralizar aquilo que vai ser esta apresentação, por isso, Sr. Henrique Fernandes pode proceder. Ele não pode, ele é moderador. Ele é moderador, não pode falar, meu. Foi um plot twist do caralho. Estupidez, meu, ele não pode falar. Pois não, Pode. Peço desculpa, mas não vou considerar isso. Isto é o seguinte. Ou eu acho que ele esqueceu das propostas. Ou eu vou comer enquanto apresento as coisas, por isso. Tu precisas aqui de um minuto. Desde que apresentes. Mas muito resumidamente, né? Isto ainda temos algumas perguntas para fazer. Mais uma vez, né? Estas pessoas impedem o clube de avançar porque a mim... E eu a procura das coisas.
Caramba. Enquanto eu estou à procura das propostas, Ganda presidente. podemos já dizer que aquilo que foi apresentado pela outra lista, nós defendemos o contrário. Então pronto, mas Não, rádios... vais dizer as tuas propostas ou vais dizer as minhas? Encontrei. Não, eu tenho um conjunto de propostas que são exatamente o contrário das tuas. Por Então isso diz. as pessoas ficam já informadas. Não tens de dizer se são iguais ou são diferentes. Calma, vamos ter calma. Não, isto é o seguinte, é que quando o senhor apresentou a lista, eu não interrompi. Vamos lá, Força, peço desculpa, força. continua. Esticava. Vamos ter alguma seriedade, vá lá. Porque quem é que hoje em dia ouve rádio? Não. Manecas tentar é no Spotify. Por acaso é realizável. Inventaste isto agora. Cortou. Não vale a pena estar aqui a fazer propaganda. Eu tenho um conjunto de medidas que já foi previamente anunciado, como cascóis, camisolas, desenvolvimento. E não só, né? O desenho das camisolas, coisas inovadoras, feitas por artistas do clube, nós apoiamos todos. E o cartões para os sócios, essas porcarias todas, um clube a sério, que isto não é, mas enfim. Então isso remete-me para a segunda pergunta, e terceira, de certa forma, porque eu gostaria de saber como é que cada um pretende convencer os sócios a votarem em si, nomeadamente descrevendo a situação atual do clube e já agora para se pronunciar sobre o outro candidato. Portanto, uma apreciação sobre as propostas e a pessoa. Tiago Mendes. Então, o ambiente que se vive no clube é terrível. É terrível e eu estou cá para mudar isso. Porque os sócios não têm voz, neste momento, sobre o clube e é isso que eu quero mudar. E como é que vais fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? O que é que traz de novo? Estão a fazer essa pergunta, não é? Sim, claro, calma. Então, Mas agora o moderador é o presidente. Pois é. Tendo em conta que é o vice-presidente, pode vir tudo. Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer é do caralho. dar o direito à opinião a todos os sócios e todos contam, como incluindo sócios expulsos e também sócios que não contam, que, como foi dito, já está a tocar no anteriormente assunto que eu vou pelo presidente. perguntar a seguir, sim. Sócios expulsos não faz Calma. Ouça. Sócios Sócios que não contam, que tal como afirmou anteriormente sobre o meu vice-presidente, que não contava. Mas António esse para Pereira. mim conta, como todos os sócios expulsos, que se eu for eleito, vão ser reintegrados. Só para lembrar que o sócio expulso é um dos fundadores. E que está aqui presente a este Exatamente. que está a falar. Exatamente. Chama-se Tiago Pereira Carvalho. Mas espera, vocês já estão a Neste antecipar as momento- minhas perguntas. Eu primeiro quero saber ainda. Sai daqui. Qual é que era a pergunta exatamente? Desculpe. Não, eu já respondeste de certa forma. Já respondi. Mas agora era para António Pereira descrever a sua posição face ao estado Eu atual não do diria clube. que ele respondeu, porque eu Mas fiz posso várias vezes falar? a questão. Mas não sou eu a falar agora. É, eu estou a dizer que é. Então, não é a mesma pergunta? Não, eu quero que te pronuncies sobre o outro candidato e agora descrever o estado atual do clube. Anunciados é mal. Então é o seguinte. Mais uma vez, ficamos a saber que a outra lista, encabeçada pelo Sr. Mendes, não tem qualquer tipo de solução para os nossos problemas. Ele diz, vamos trazer os sócios, mas não diz como, porque não sabe. Acabei de dizer, pela Ele sabe, reintegração. Ele sabe, mas vou dizer tu Ou seja, tu vais ouvir melhor os Tiago Carvalho, o sócios seu momento é daqui a reintegrando uma pessoa apenas. Vários, Sr. Presidente, vários. Várias? Quem? Olha, é você a falar, não é? Então pronto. Diga um. Não. Diga-me dois. Tem Tiago Carvalho, diga-me outro. A Nina. Eu saiba o moderador fez uma pergunta, não a mim. O Tiago Carvalho vale por 2. Vamos estar aqui a falar da fisionomia de cada sócio. Na verdade, eu não vejo onde é que pode haver algum problema, a não ser instabilidade causada por este conjunto de malfeitores. Mas a minha pergunta é: Os acha Manecas. que há algum problema no Manecas atual?
Eu acho que o problema do Manecas é o seu sucesso. O Manecas está a ser vítima do seu DJ, sucesso. calas. Faz com que algumas pessoas mal intencionadas queiram tomar poder do Manecas porque não querem esse sucesso. Olha, estás-te a descrever. Mas, Tiago Carvalho, o segmento que irá ter a sua participação é daqui a bocado. Eu já chamo. Pronto, então eu vou só prosseguir para a próxima pergunta, que esta acho que vai ser mais controversa. E já anunciaram aqui. Queria que os dois, até vou começar pelo António, se calhar por ser o atual presidente, para se pronunciar sobre a tal questão do sócio Tiago Carvalho e a sua expulsão. E que consequências ou as represálias que poderá ter nas eleições. O impacto. O seguinte, o Presidente não se tem de pronunciar sobre Contextualize e faça da a sua Assembleia previsão. Geral. Tiago Carvalho foi um elemento do clube que começou em colisão com o mesmo. Não se sabe muito bem porquê. Há quem diga que foi porque está a ser instigado. Eu aqui depois vou chamar o Tiago Carvalho aqui para se pronunciar. Fica já o nome do Bongos FC. Isto não é um rival. Pô. Não, é um clube. Aí Calma, está. eu já chamo o Está a Tiago. defender o rival. E começou, quer dizer, uma campanha de difamação, não só boca a boca, mas também naquilo que se é a imprensa, a dizer mal de Manecas. Para que a Assembleia Geral foi devidamente convocada e decidiu, e o Presidente não se pode opor ao órgão máximo do clube. Mas que represálias acha que pode ter aqui na votação? Eu acho que represálias nenhum. Se a Assembleia Geral decidiu neste sentido, não percebo porque é que poderá decidir de outra forma nas eleições. O Presidente é um mero espectador na Assembleia Geral. Tiago Mendes? Aldrabão. Bem, o que eu tenho a dizer sobre o Tiago Carvalho é um fundador e basta. Não merecia ser de todo expulso do clube. Só isso que eu tenho a dizer. Mas acha admissível ter sido expulso e agora votar? Não, completamente inadmissível. O Tiago é um fundador do clube, foi jogador deste clube. Também foi jogar para outro clube rival. Posso Não falar? é Não esquecer que o seu vice-presidente. Como eu estava a dizer, Pode. o Tiago é um dos jogadores do primeiro título conquistado pelo Manecas. E portanto, logo aí isso sobressai-se todo e qualquer ato. Já respondeu? E portanto, como eu digo, Tiago Carvalho é um fundador. Mentiras. Esta lista é uma mentira. Epá. Manecas nunca ganhou nada. Como é que pode ter? Não, a ver. Isto é o desespero a falar. Então eu gostaria de chamar aqui Tiago Carvalho. E se quiser o Diogo Fernandes também para se pronunciar sobre esta questão. Tiago. Tiago Carvalho, o que é que acha sobre o sucedido? Sobre o quê? Tens de ser mais específico. Espera, estamos a falar do quê? Sobre Sobre a Manecas, expulsão. Estamos a falar de mim. Sim, mas era a expulsão. A expulsão. A expulsão não, nem conta, porque isso não é o clube a sério. Mas vais votar então. Eu fui expulso por um gajo que nunca foi eleito. Então tenciona votar. Eu não sei, porque se me apetecer no dia, voto. António Pereira foi eleito Primeiro- provisoriamente há 4 anos. Primeiro não me chamas puto. Porque Segundo, decide-se. Quer dizer, ou vota ou não vota. Sei lá, eu tenho tempo para isso. Diogo Fernandes, algum comentário? No domingo, se conseguir ir às urnas, eu vou. Acho inadmissível um dos homens fundadores, um dos grandes homens do Manecas, ser expulso é algo que de facto não cabe na cabeça de ninguém. Eu acho que mostra, Tiago Carvalho de podia facto, assaltar uma. António Pereira, deixa falar o Olha, Diogo. mostra de facto, Moderador, ele vai É continuar sócio impune. fundador, não havia problema. Deixem falar o Diogo, se faz favor. mostra de facto o quão lunático é este homem que se auto-intitula de presidente, não é? Alguma resposta a dar? António? Eu acho muito estranho como o cumprimento dos estatutos do clube é ser lunático, não é? Mas enfim. As pessoas estão a ouvir as coisas. É só pensar um bocado. O público pode fazer perguntas. Se quiser. Mas eu por acaso ia deixar isso para o próximo, para o segmento a seguir.
Não tenho que Pedir apontar ajuda. esta. Que eu Tá agora bem, ouvi então, coisa qualquer com pergunta que café tenham, com- deixem daqui a bocado. Pronto, então passemos agora a uma parte que é mais. O que é que foi? Pagar, eu quero pagar o jantar antes disto. Quê? Eu ainda estou a jantar. Está bem? Fez isso? Que é que- Estás a jantar, boa. Jantar. Se jantasses às horas das pessoas. Então é de maneira que eu começo pelo Tiago Mendes. É umas perguntas mais diretas, que evidentemente irão incidir sobre as propostas. Eu gostaria que falasse um bocado sobre a renovação do estádio, o estádio do Manecas. Portanto, todas as burocracias, o estado do campo e a própria partilha com o Beira Praia. Como é que vai resolver isso tudo? Sim, é verdade, não é uma novidade nenhuma. Vamos proceder à renovação do estádio, mas com É muito despesas necessário ou não? divididas. Isto, diga, desculpe. É Qual necessário? é está? É, Acha que é uma é prioridade? necessário esta renovação. É muito necessário, eu vou explicar porquê. Pronto. Como eu estava a dizer, vamos proceder sim à renovação do estádio com despesas divididas. Ou seja, o que é isto? O Beira Praia também vai pagar, pois o campo também é deles, o estádio. E como é que vai ser. Como é que disse a pergunta? Financiado? É isso? Não, eu gostaria que falasse sobre Funcionário as do- burocracias e a própria E partilha. burocracias, exatamente. Então a minha lista já ficou, não sabem, mas ficam aqui já sabendo de primeira mão. Fez um acordo com a Câmara Municipal de Oeiras, com o Presidente Isaltino Moraes, e deixe-me dizer que este Presidente Isaltino Ainda Moraes foi eleito Presidente, ao contrário do meu concorrente. Estavas. Fica aqui já vincado. Muito bem. É bandido, mas foi eleito. E, portanto, a nossa metade vai ser paga através de um fundo de investimento alemão. E isso E tem garantias do que porquê está a dizer, certo? Tem garantias, sim. E porquê a renovação do estádio? E agora sim vou responder à pergunta inicial. Porque eu fui jogador do Manecas durante muitos anos, tenho a consciência do estádio que joguei e o estádio que neste momento se encontra, no estado se encontra. Sim. E não é bom mandar 40 bolas, por exemplo, para a estrada ou outro sítio qualquer. Mas E, quem o faz é um portanto, bocado nabo, né? também é verdade. Também é verdade. Mas no Manecas há muitos E- desses. E caso eu for eleito, eu quero mudar isso, quero renovar o estádio. Quanto à partida com o Beira Praia, sim, o estádio vai continuar também a ser do Beira Praia. Temos um acordo, tal como o Inter de Milão e o Milan tem com o San Siro. Muito Olha, bem. não diria melhor. Se o outro souber o que é corrobora. isso. O que é que disseste? Eu nada, sou o público, não tenho nada a ver com isto. Respondi à sua pergunta, moderador. Muito bem, sim. Obrigado. Outra curiosidade da minha parte, e acredito também das pessoas lá em casa, é relativamente, já aqui referiu, quanto a Manecas FM, e a minha pergunta é essa articulação com a própria plataforma do Instagram, porque já deu para perceber que essa oposição criticou um bocado a utilização do Instagram como a única fonte do clube, e se calhar o clube perdeu-se um bocado nessa plataforma. Portanto, a minha pergunta é se o Manecas FM vem superiorizar-se às demais plataformas, se vem substituir ou se tem outras alternativas. Não, como é que eu ia dizer isto? O Manecas FM vai ser outra plataforma para aproximar o clube aos adeptos, simpatizantes, isso tudo. Mas é a favor Tal do como- Instagram. Já lá vou. Ok. Tal como a aplicação que irei falar seguramente mais tarde. Se quiser, Ou até seja, posso fazer a quantas é pergunta que sobre são a para- aplicação. Esta estação de rádio vai ser para todos estarem a par das últimas notícias do clube. E se a rádio vem para superiorizar o Instagram? Eu diria que não. Vai ser para complementar o Instagram. Vai ter a mesma importância que a rede social, porque estas duas plataformas vão estar sim em sintonia uma com a outra. Muito bem. Então eu faço a minha pergunta sobre a aplicação. Como é que funciona? Qual é a sua dimensão, o Ok. alcance? Pronto, como eu disse, esta aplicação vai Que é que servir para perspectiva? aproximar os adeptos, os adeptos ao clube, os sócios e simpatizantes, pronto, e aproximar o clube aos adeptos e aos sócios. Platicas tu, pá. E, portanto, esta aplicação vai conter informação de quase todo o dia-a-dia do clube, desde notícias, informações sobre os jogos e resultados, e também vamos ter acesso, através da aplicação, acesso ao boletim clínico da equipa, para saberem a lesão, o tempo de paragem estimado
do jogador. E nesta mesma app podemos ter acesso à loja virtual do clube, onde podemos comprar a camisola oficial ou um cascol ou qualquer outro tipo de produto. Com isto tem incluído portes gratuitos para qualquer canto do mundo, para qualquer país. António, calma. Esta aplicação é possível ser instalada em qualquer smartphone e tablet com os sistemas Android e iOS da Apple. Muito bem. Eu por acaso tenho uma questão para lhe fazer, Diga. porque me esqueci. Uma vez que criticou um bocado, se calhar, o exagero do Instagram por parte do Manecas, se for presidente do clube, pondera retirar muitos dos seguidores do Manecas? Fazer uma seleção, digamos assim. Eu não me quero pronunciar sobre a conta Instagram ainda, porque eu ainda não sou presidente. Então se calhar ia agora ao candidato António. Coisas chatas de falar, não é verdade? Posso? Agora, mas agora é... Ficava mal unir os sócios, só que afinal acabamos por expulsar outros, não é? Pronto. Mas eu nem disse Mas eu quero falar sim. incluir. Eu não falei quando você Eu não estava disse no que ia seu expulsar minuto de ninguém. propaganda. Vamos lá ter calma. Jesus. António Pereira, por favor, posso? Sim, pode. A minha pergunta, e do que Por analisei favor. das suas propostas, que também são minhas, explica a questão da fusão dos dois clubes Beira Praia e Manecas, porque já vi que isso também gera alguma discussão. Porquê? Porque a fusão para Manecas, Contextualize isso para as pessoas. como todos devem saber, todos os sócios do Manecas, e quem não sabe fica a saber, o Manecas sofre de um problema desde a sua nascença, que é a falta de jogadores. Falso. É o seguinte, neste momento, como praticamente desde que nascemos, não temos número suficiente para ter sequer uma equipa completa. Por isso, e também entrando naquilo que o Sr. Mendes estava a falar, que vê-se logo que é tanga, porque como é que houve conversações e como é que o Beira Praia está disposto a entrar com metade do capital a ser investido no campo sobre a praia, entrou em ruptura há 2 meses. Beira Praia nesta situação é uma casa vazia, não existe dinheiro, não existe nada, só existem 3 jogadores que estão dispostos, ainda não foram devidamente aconselhados, mas estão dispostos a se integrar nas fileiras do Manecas, o que se vê como algo de muito positivo. Não vejo nada positivo nisso. O positivo é teres uma equipa. Não sei se Tiago Mendes quer responder. Eu nem percebi a pergunta, para ser honesto. Não, era sobre a questão da fusão dos dois clubes. Ouça, não há fusão. São 2 clubes. Um clube a Manecas, o outro a Beira Praia. Não há cá fusões. Mas dado o historial, várias vezes jogaram juntos. Ouça, somos rivais. Porque não havia equipa. Isto eu também sei. Foi. Se os questão aldrabões é, quiserem jogar com O Manecas está disposto a continuar a jogar sem equipa? Ora, Nunca aconteceu, és Oh, aldrabão. António, essa pergunta eu faço a você, porque você é que é o presidente e você é que tem. Você é que esteve lá, você é que. Os jogadores no seu mandato foram embora. Não sei, você é que tem uma palavra a dizer sobre isso. Não sei. Houve alguns que foram para o do Gongos. pois é verdade. O seu vice, por exemplo. O meu vice, por exemplo. Não, mas agora eu faço-lhe uma pergunta. Porquê é que foram para o do Gongos? Você deixou-os, certo? Mas o vice é seu, você é que tem que perguntar. Eu não tenho nada a ver com Aqui isso. chama o vice é Diogo meu, Fernandes. mas o Não sei presidente se Houve é duas você. pessoas que traíram o Manecas. O O presidente é Diogo Fernandes você. quer dizer alguma coisa? Pá, primeiro Não, o meu É, vice-presidente não tem que dizer nada. Ele ia dizer, O ele ia meu dizer. Não, vice-presidente. mas não, agora. É assim que se vê. Pronto, Agora já passou. Pronto. Tá bem, então assim. António Pereira, uma das suas propostas incidia sobre as claques. Como nós sabemos, a Brigada 1738 é um bocado violenta. E não existe. E portanto, qual é para si a preponderância da claque no clube? E se vai haver alguma autonomia desta? António. Ganda presidente. António Pereira.
O meu Posso presidente. falar? Não, espera aí, não é já. Então, se calhar podes falar, sim. Claro que não existe. Como aos estatutos que o gajo falou há bocado. É tudo aldrabices. Portanto, a Manecas e FM o existe. Ele diz, ele diz, ele diz. Então não existe porque ele ainda não ganhou. Quando ele ganhar vai existir. Tá bem. Pois. E ele há bocado disse que o Beira Praia não tinha capital. Quando o Manecas também não tem capital, se é tudo inventado por um aldrabão. Pá. A única coisa que temos é gente a patinar. Ele Pronto, tem isto uma é tudo a página cascar no do António Instagram, quando ele não está cá. Vamos lá ter algum bom gostava senso. que o António estivesse aqui para se defender, não é? António, Então é o seguinte, segundo o Espera aí, senhor Mendes, não metade ouviste a do minha estado... pergunta? Ouvi. Não, mas eu só quero criticar mais uma vez, porque acho que as pessoas ainda não perceberam bem a rapidamente. situação. Então, segundo as declarações de Tiago Carvalho, o Manecas tem 0 euros e o Barapé tem 0 euros. E o candidato à lista contrária diz Deixe-me que dizer que foi você que deixou as metade... contas E uma panela. vazias. Não. Tem uma Diz panela. que metade desse grande investimento será pago por dois clubes que têm 0 euros, porque 0 mais mas 0 ele é 0. fundador. Tiago Carvalho, menos. Os fundadores podem mentir à vontade. Espera aí, mas já vai chegar a tua vez. António Pereira, então eu fiz uma pergunta sobre as claques. Não sei se ouviu. Sim, eu ouvi, Então, claro. Mas as claques fazem parte do Manecas, são parte integrante. Já agora, quem quiser, Brigada 17.38 no Instagram. Obrigado. E esta pergunta também ainda para o Exceto António. se for polícia na esquadra de Louros, aí nós não conseguimos que siga essa página. Obrigado. Eu gostaria também que falasse, isto a propósito daquilo que já perguntei há pouco ao candidato Tiago Mendes, sobre o Instagram. Pretende continuar com a plataforma e fazer crescer o clube através dessa mesma plataforma? António Pereira. Está a falar? Sim, eu fiz uma pergunta para ti, sim. Mas isso é óbvio, é claro que sim. Isso foi uma das grandes vitórias desta grande, gloriosa, tremenda lista. Mas então as outras propostas de outros meios de comunicação iriam estar integrados no Instagram? Como? A Rádio Manecas? A rádio e a... Não, mas as suas Rádio propostas, Manecas nomeadamente da faz televisão, sentido. Manecas TV. Manecas TV no YouTube. Tem de ser uma plataforma que seja capaz de passar esse tipo de conteúdos, não é? Eu tenho aqui uma pergunta, esta é para os dois, porque é sobre a academia. Eu vi esta proposta de Tiago Mendes, mas não vi na do António Pereira. Gostaria de saber se António está preocupado com a academia ou não. Qual é Não sabe o que é o seu isso. plano de futuro? Novamente, António Pereira. Não tem ideias. Estou Tiago Mendes. Eu não ouvi nada. Este silêncio demonstra as suas ideias. António. Os meus planos para a academia. Então, muito bem. Pronto, como todos sabem, está a haver ataques sucessivos à nossa academia. E, portanto, a futura direção, quer seja a minha, quer seja a do António Pereira, terá de ter como princípio fundamental a segurança dos jogadores e da equipa técnica dentro da academia. E, portanto, para isso, se a minha lista ganhar as eleições, a academia vai ter novas medidas de segurança. De topo de gama, por exemplo, vão ser instalados alarmes por toda a academia. Dinheiro não falta aí, é? Ninguém te dá o que eu te prometo. Para que É o não lema haja desta lista. para que não haja Leio mais as minhas Deixa palavras. falar Ninguém te o dá Tiago Mendes. o que eu te prometo. António, só para lhe dizer que eu tenho um fundo de investimentos, ao contrário de você. Diga qual é. Depois disto, já lhe disse, são alemães. Depois disto, a academia vai ter assim São novos chineses equipamentos. ou israelitas. Posso falar? Não, diga-me. Deixa falar Tiago Mendes. Diga, de fundo específico. Diga, por favor. Diz, liba, diz. Está bem. O Posso Tiago falar, Carvalho é se aquele achas? vagabundo que está lá atrás. Sim, pode Pronto, falar. Sim. Estava a falar, a academia vai ter assim, se eu for eleito, como é óbvio, vai ter novos equipamentos de ginásio para melhorar assim a performance do atleta para jogos de maior intensidade.
Qual ginásio? As nossas instalações não têm ginásios. Pois, mas vai ter quando eu for eleito. Ups. António Pereira quer E pronunciar correi sobre a de academia? A academia está mais do que boa. É claro que de vez em quando temos um jogo de campo, mas nós, como já somos até amigos deles, não há grande problema. É que nós, como nunca temos assistência aos jogos, assim até parece que somos um clube a sério. Por isso, até ajuda um bocado a situação. Na verdade, alguns dos nossos jogadores fazem parte desse grupo de drogados, mas tirando isso, fica um grande grupo de amigos. Quer elencar nomes? Não, eu não digo nomes. Acho que as pessoas já perceberam bem quem é. Isso agora cada um faz o seu julgamento. Certo. Este segmento agora é mesmo mais, digamos, dinâmico, que envolve o público. Portanto, comentários e perguntas do público para que os candidatos respondam. Isto é para pô-los à prova. Peço desculpa interromper. Eu tinha mais duas propostas que gostaria de falar depois. Se quiser. Eu no final então diz, está bem? Agora já passou, não é? Não, mas no final cada um vai ter a sua oportunidade para resumir tudo. Pode... Sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, este segmento, Tiago Carvalho e Diogo Fernandes, não sei se têm algumas perguntas para fazer. Não, por acaso, se não se importa. Ou comentários. Caro moderador, seria Diga. melhor agora ouvir as propostas de forma a poder formular perguntas. É? Assim, Está bem. Pronto. poderia ajudar. Então, se quiserem, as restantes propostas que ainda não foram aqui mencionadas, podem dizer que é para os para as pessoas, para o público fazer perguntas. Bem, posso então falar das minhas Pode começar, Tiago. duas propostas que ainda faltam? Pronto. Então, uma outra proposta que eu gostaria de fazer é criar e construir núcleos de manecas por todo Portugal continental, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira, para que o sócio esteja sempre a par do clube. E estas criações de núcleos por todo o país vão servir para devolver a mística do clube, para que os sócios voltem a ter orgulho de serem sócios do clube que são. E pronto. A minha outra proposta é a introdução de um autocarro mais inovador do ano 2020, mais precisamente. Porque o que temos é um autocarro que já não pega e o clube faz vídeos sobre isso para gozar. E eu acho isso inadmissível. E pronto, o que eu posso dizer mais sobre este autocarro? Este autocarro vai ter um Wi-Fi ilimitado e vai ter cadeiras com massagens. Sim. Ser humilde é inadmissível para esta lista. António Diga, Pereira, sim. É? Não, mas sim, eu posso falar já. Não. Tem mais algumas Eu acho- propostas que ficaram pendentes aqui? Não, eu antes de passar às propostas, eu queria falar sobre esta última proposta apresentada sobre a criação de núcleos, que é muito engraçada, porque isso Sim, este mostra, segmento é mais aberto, onde podem falar mais abertamente, com o público também. mostra o quão distante esta lista está da realidade do clube. Isto é o seguinte, o clube, em termos de massa associativa e em termos também de distribuição daquilo que é por Portugal, continental a ilhas nem interessa porque nem há sócios nas ilhas, é o seguinte, dos 200 e tal sócios, grande parte reside na zona de Samora Correia, dado a longa extensão de clubes de patinagem, Mas isso está-me a remeter para uma pergunta e também. zona Já lá vou. Oeiras. Não, a questão é, onde é que estão os sócios? É onde se deve criar, não é? Os núcleos, que é o que está a acontecer, sócios não ribatejos, Para vocês. Então, António, vocês eu não são essas coisas. tenho Não uma faz pergunta. sentido criar um núcleo no sítio onde já há um estádio, não é? Mas enfim, António, tenho uma pergunta para si. ia ser no estádio. por favor, senhor Henrique. Estou a fazer agora Mas a minha pergunta é para os dois, calma. António, considera os 270, salvo erro, seguidores do Manecas sócios? Claro que sim. Eles Olá. seguem o Manecas. Qualquer um que goste do Manecas é um futuro sócio do Manecas. Tiago Mendes. É claro que há o problema das Como é cotas, óbvio. mas os próprios fundadores não as pagam. Não é, senhor Tiago Mendes? Pagas tu por nós, o Aldrabão. Disseste que fazes isso. Assim, Pois tu como é também óbvio- não pagas. Deixem falar Desculpe. Tiago Mendes, faz favor. Como é óbvio que os 200 e tal seguidores, como estão aí, como o Sr. Presidente disse, não são todos sócios. Se for reparar na página
no Instagram. Não, são todos. Eu disse que são todos. Posso acabar? Obrigado. Você estava a introduzir Se você, uma se você- inverdade. se você reparar nas contas das redes sociais do Instagram do Sporting, Benfica ou do Porto, há de reparar que os seguidores todos não são todos sócios. Pronto, isto adequa-se exatamente ao Mané. Para ser sócio do Sporting é preciso pagar cotas. No Manecas, Como não. do Manecas também, tem que pagar cotas. Mas também. então Você- porquê que você não paga? Para ser Quem sócio é que do disse que eu não Maneca, pagava? para ser sócio do As Maneca, contas do só clube precisas não que a estão. conta te siga e depois tu segues de volta. Então mostra um recibo do pagamento, por favor. Tiago Carvalho, quer dizer alguma coisa a mais? Eu quero, para ser sócio do Manecas, só tens de ser seguido pela conta e depois seguir de volta. Não, bravíssimo. António Pereira, quer responder Fazer aí? patinagem a Samora. Isso é outra proposta, que é realmente a introdução de fichas de associado. Ou seja, a pessoa, quando tem intenções de ser sócio do Manecas, irá receber uma ficha que irá preencher com os seus dados pessoais. Irá ser entregue o cartão, que eu já referi anteriormente, e pronto, um conjunto de brochuras que ainda estão por terminar. Uma pergunta Acho sobre que isto seja um bocado mais a sério e acho que é realizável, ao contrário das propostas das outras listas que não são realizáveis. E Já, acho que Carvalho, isto Como é que sabe que não são realizáveis? não fazem sentido. E lá por não fazer sentido na sua cabeça não são realizáveis. Ok, tudo bem. Tiago Carvalho, Um diga. investimento de milhares de euros com António 0 Pereira, euros de deixa crédito Tiago não é realizável. Olha, Deixa você eu pagar deixou as contas divididas. Vamos ter calma, vamos ter calma. Porque ninguém paga as cotas. Tiago Carvalho, diga. Agora esqueci-me porque estávamos a falar contigo. Opa, era já sobre sei, já os sei, já seguidores, sei. sim. Olha, então vais fazer listas, Senhor António, vai fazer fichas de sócio, certo? Para depois fazer os tais Vou. cartões. Quem é que vão ser as primeiras pessoas a ter acesso a tais fichas e porquê? Será anunciado e os primeiros a enviar a contactarem o clube pelos seus meios habituais será entregue. E porquê é que os fundadores não têm prioridade? Porque os fundadores não são mais do que ninguém. Claro que são mais que alguém. Fundadores, Toda Olha, a gente. São os António, Diogo fundadores. Fernandes, espera, Diogo mas Fernandes quer dizer alguma mas é coisa? aqui que você está errado. Peço desculpa, mas é aqui que você está errado. Não, Ao menos os sócios, Calma, ao menos os calma. sócios normais não teriam Calma. manecas como o fundador. António Pereira, deixa Diogo Fernandes falar, só favor. esta posição diz tudo sobre este suposto candidato. Como é Diz óbvio. que os fundadores não são mais que ninguém. Se os fundadores Enfim. do próprio clube não são mais que os outros, enfim, Enfim, São os únicos que já representaram o clube também. O sistema de votação está feito Já para representaram outros nessa clubes. proporcionalidade, não é? Os fundadores valem mais, segundo esta o afirmação sistema de eleições. tem muito a dizer desta lista. Fundadores valem mais porque são sócios há mais tempo. Claro E que é por por isso esse são critério mais que se deve todos. tratar. Não, como em todos os clubes, funciona. Que é um sistema um bocado estranho, mas não sei onde é que entra na democracia. Mas é assim que funciona nos outros Tu chegaste e disseste que eras presidente. clubes a sério. Onde é que então isto não é um clube a sério. Porque não Então isto não é um clube a sério para si. contou mais também. Pá. Foi decidido no início. Isto é o seguinte: o Manecas foi constituído pelo aquele que foi nomeado presidente provisório, porque quando se constitui um clube tem-se de criar alguém a chefiar o mesmo provisoriamente. Não resultou das eleições dos sócios, porque na altura não havia sócios, porque na altura não havia clube, porque estava a ser constituído. Por isso, Senhor Foi- moderador, peço Nem foi foste nomeado. tu, uma foi o pergunta a fazer Fana. ao António. realizadas as eleições. sim. O presidente é o agora- Fana. Esse sem tempo foi o vice-presidente, mas saiu. plot twist. Eu tenho uma pergunta a fazer ao Força. Posso? Com licença. Pode. Então é assim, Sr. Presidente, Pode. pode-me explicar a mim, ao moderador, ao Diogo, ao Tiago, A todos o que estão a ver em o que é casa. que é feito Sim, com o todos vão Fernando ouvir. Sequeira? É que ele desapareceu muito repentinamente dos órgãos sociais do clube. O que é que se passou? Mais um dos negócios marados. O que é que aconteceu exatamente? Foi uma negociata que falhou? Tenho perguntas O que para aconteceu lateral do foi campo que, também, como vocês sabem, mas não querem, para os dois. tentar pôr perguntas inconvenientes É por e a isso que eu tentar estou a fazer dividir essa a imagem pergunta. do clube, foi o seguinte. Mas pronto, mas já que vocês insistem Diga. em manchar a imagem do clube, vamos a isso, não é? O senhor
Fernando Sequeira, conhecido por Fanan, ex-vice-presidente do Manecas, decidiu e disse-o publicamente que iria afastar-se do clube porque se iria focar mais naquilo que era o xadrez. Ou seja, na altura o Manecas ainda não constituía essa modalidade, por isso era incompatível com ele, com a sua forma e as suas aptidões enquanto jogador de xadrez, continuar a pertencer a este clube. Bem, pronto. Muito obrigado. Mais uma vez, a resposta está dada. Tenho E perguntas muito bem, para muito obrigado. Dois aldrabões. Mais alguma observação? Ou pergunta? Eu tenho. Vamos estar aqui a noite toda então. Ou menos, Diga. eu tenho recibos Perguntas feitas. em que você disse o seguinte: se eu for eleito, os cinco fundadores vão ser presidentes de igual modo. Ainda continua a dizer isso, ou a fama já lhe subiu à cabeça. Continua sim, senhor. Continua sim, senhor. E continuo a dizer que quando eu for presidente, repito, quando eu for presidente, vão os 5 fundadores. Se for. É diferente. Os 5 fundadores vão comigo assinar a ata. Então, olha, tenho aqui uma Mas depois 5, há mais. Eu sou um mero gajo do público. Tenho Há aqui mais uma do que 5. sugestão. Quando tu ganhares isto pelos fundadores, que é o que tu estás a fazer muito bem, quando ganhares isto pelos fundadores, eu acho que devias convocar uma eleição em que só os 5 fundadores podem votar para escolher dentro desses 5 quem é o presidente e como é óbvio ganhar. Sim, senhor. Acho- Vou ter isso em consideração. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo só que é passar. Ainda bem que está a ser gravado e ainda bem que isto vai chegar a casa de todos os apoiantes do Manecas deste país e além fronteiras. Isto é um escândalo. É assim que conclui. Posso só mais uma para o António. Força. Daqui a nada vai fazer uma pergunta a si próprio. Senhor António, porque é que os de Gongos o aleijam tanto no rabo, mas o Beira Praia na boa? Moderador, enquanto me permitir, eu gostaria de fazer outra nova proposta. Pois, mas agora se eu vou falar. Obrigado. Sim. Então é o seguinte. Com a permissão do Sr. Henrique. Sim. Muito obrigado. Sou Então eu. é o seguinte. Porque é que os Ugongos são diferentes? Nós já tivemos uma grande rivalidade, que há aqui muita gente que parece não ter memória, pelo menos a longo prazo. Nós já tivemos uma grande rivalidade com o Beira Praia. Só que o que é que aconteceu? O Beira Praia juntou-se ao Manecas, o Beira Praia tornou-se humilde. O famoso Bereca, não é? Pois está, houve essa união. Com o Ugongos não, o Ugongos nasceu numa facção divisionista deste clube. Foram eles que motivaram o próprio crescimento do próprio Ugongos. E depois... Estou? Sim. Eu tenho 10% de bateria. Isto Onde é que eu ia? chamada carregador. Estava a falar do É Gongo. claro que um clube que nunca mostrou qualquer tipo de sinais nem intenções de aproximação, Falso, que pode ser um clube amigo, falso. porque o Manecas nunca iria aceitar jogadores do Dugongos que estavam claramente a fugir, que tiraram fogo à casa e fugiram, uns traidores. O Manecas nunca, mesmo se fizesse jogadores, nunca iria aceitar. O Manecas é um clube Peço pensando nos desculpa, outros. Sr. Presidente, mas onde é que está a prova disso, que atiraram fogo à sua casa? Porque o Manecas ficou numa situação pior do que já estava. Mas como E foi por causa disso. verídica Você está a falar de si ou do Manecas? do Manecas, porque o Manecas tinha Então separa uma as duas meia coisas. O equipa. Manecas não é você. Pronto. o Manecas, não, eu represento o Manecas, no sentido Não, você de não é o estar- Manecas. O Manecas é uma coisa, você é você. Pronto. Não é. Não, o Manecas não é uma pessoa, o Manecas precisa ser Bem, representado caros por telespectadores, podem ver aqui o egocentrismo do Presidente. não é egocentrismo, é a realidade. Se eu destruí o Manecas, porque é que depois de eu e o Diogo termos sido parte dos fundadores do Dugongos, o Manecas só voltou a jogar quando eu e o Diogo juntámos os Dugongos ao Manecas para jogarem uns contra os outros?
Estás a ver Não, como isto é o tu és seguinte, aldrabão. por parte desta lista, é um esforço enorme em reintegrar aqueles que foram os traidores que saíram. O Manecas funciona assim. Manecas perdoa. Continuamos a jogar pelo Manecas. Aí está, continuaram a jogar pelo Manecas, não até que vi. voltaram a querer sair outra vez e assim aconteceu sucessivamente. Pelo Manecas. Só que tu não vês porque nunca estás lá a jogar. E devias estar como Eu presidente. não sou um jogador, eu sou um presidente, sou um dirigente. Devias ser as duas. Eu joguei na minha juventude. Mal diga-se de passagem. Não, eu acho que até um bocado assim, como é que um jogador pode observação. ser dirigente? Isto é um clube familiar. E dos seus. Há aqueles que querem que o Manecas continue um clube familiar para o resto da vida. E dos seus. Há outros que querem que o Manecas cresça. Seja Olha, isto está a ir ao desigual. encontro da minha pergunta da Se pouco. quiser que o Manecas cresça, vote aliás ao Manecas no próximo domingo. Obrigado. É que o Manecas cresça onde faz sentido e não em Samora Correia e na Itália. Aqui retiramos uma mentalidade Correia não me retrógrada troca. por parte de Tiago Carvalho que não aceita Tu é que mandaste pessoas isso que não para o Skype, são só os que troca. nascem em Portugal. Acho Não, mais problema uma é que vez a escandaloso. de Samora Correia ou italiano. O povo de Samora Correia Ser não de Samora Correia só é pior do que ser de Moscavide. Só é melhor do que ser de Moscavide. é este o respeito que Tiago Carvalho tem pelos sócios do Manecas. Nas suas palavras, eu para perceber perfeitamente o tipo de motivações que o leva a agitar Eles só e a seguem o Manecas. queimar aquilo que é a estrutura do clube. Obrigado. Mais algum comentário? Sem ser o António, que já está a falar para aí há 10 minutos. O último é, se o Mendes não ter os 5 fundadores a votar, eu revolto-me outra vez. Sim, Já para deu- contextualizar que o Tiago Carvalho é aqui uma espécie de Contou muito. vadio. Por isso é que foi expulso. Péssimo. Portanto, Fui respondendo à expulso. pergunta de Tiago Carvalho, eu já lhe disse que sim. Quando eu for presidente, eu mais os fundadores do Manecas, vamos todos assinar a ata do clube. Props para o Maurício. É Eu tenho uma isso. eu tenho uma pergunta para o moderador agora. Tá. Eu, Eu não eu- vou Eu responder. ainda queria, Eu posso- queria falar da minha outra proposta. eu posso votar. Aquilo vai ser no Insta, né? As votações. Sim. Eu tenho que pedir ao João para votar na conta do De Gongos ou posso ser eu, porque vocês sabem que o De Gongos vai votar no que eu quero. O do Gongos não vai votar, porque o do Gongos Vai nem sim, sequer senhor. é uma pessoa. Vai, sim, senhor. Vai, Só sim, podem votar os só. Quer dizer, pode votar, mas é nulo. Se o Não é? Vieira for votar não. no dia das eleições do Sporting, acho que o voto dele vai ser nulo, não é? Senhor Presidente, você nas eleições não vai mandar. Não. Manda? sim. Não. Manda. Manda a Comissão Eleitoral que está subordinada. Mas já foi Além. feita a lista. Já foi feita a Quando a lista. Comissão Eleitoral decide contra sim, já não é, já é não. Pois. Não. Eu só estou a pedir que a Comissão Eleitoral respeite as normas vigentes. A Comissão Eles Eleitoral já respeitam. publicou a lista dos votantes para aí há uma semana. Tu é que andas a fazer demasiados ovos mexidos e não vês as coisas. Então, a questão é, se um clube rival vai votar, são estes os termos que está a ser dito. Mas Vai sinto que a votar justificação nas daí eleições. era a questão da inserção do Beira Praia, não é? Atenção que o De Mas o Gongos só Beira tem o não vai voto. votar. A praia tem 3. Isto é o seguinte, um clube não pode votar. Mas você Não vai manda? votar o João, puto. O João é que tem aquela conta. Portanto, o clube representa apenas uma pessoa ali. O Exatamente. João é mais amigo do Manecas do que os gajos do Beira Praias que odiaram toda a gente do plantel durante anos. Não parece verídico. Bem, eu Atenção, gostava de falar sobre a minha O capitão proposta. da Beira Praia foi visto durante anos como colega de carteira e amigo de Tiago Carvalho. E é verdade, ele a mim nunca me odiou. As suas informações não correspondem à realidade. Ele a mim não me odiou, mas odiou os meus companheiros. Pois, se calhar, não é? Se calhar, afinal, ele até gostava mais do Manecas. Só odeia os traidores. Diogo Fernandes, algum comentário, pergunta? Por agora não. Não. Aí está, Basta estar. nada para dar. Estou
gostar da palhaçada que estou a ouvir. O público ganhou. Tinhas uma pergunta para mim, não é verdade, Tiago Carvalho? Já perguntei, era se tenho que pedir ao João para votar pelos Gongos ou Ah. se posso ir lá eu à conta. Mas tens ainda a tua conta pessoal, não é? Não me lembro da senha, mas eu Isso é bom. tento Isso é entrar. bom. Mas quem perde é o Tiago menos. Sim, eu no Quem domingo perdeu o Tiago Mas tu Mendes, não ele- podes votar, nem sei por se isso ele é vai votar. irrelevante. Nem sei se ele vai votar em mim. Como é que sabes que vai perder? Que eu vou perder? Porque ele não pode votar. Está lá calado. Vamos ter algum respeito pelo outro candidato, se faz favor. Vai-te cantar, Não. meu. O meu voto vai valer 13, António. Bem, O Tiago Mendes não tinha ainda uma proposta? tinha e Tem, tenho. sim, tem. Já sei. Então, para concluir este segmento. Vamos ver se consegue pelo menos uma. Pá, bora. Força. Força. E se eu for presidente, vou falar com o presidente do Dugongos para criar uma parceria. Só isso que eu tenho a dizer. Eu até fico sem palavras. Estão a vender o clube. Estão a vender o clube. É só esta a minha proposta. Vou falar Todo com o clube foge para o do gol, Então- o resto é vendido e vai para o bolso deste pseudo-defensor, sei lá do que. E a relação com o Beira Praia, como é que fica? uma relação do Beira Praia. Vai ficar como tem estado. E como é que está? Somos É, rivais. agora. Somos rivais, só partilhamos a única coisa que temos em comum é o estádio, só. Mais nada. Mas nós neste momento não somos propriamente rivais, porque eles já não são propriamente um clube. Integração dos seus jogadores nas fileiras do Maneco. António, que eu saiba, ele fez a pergunta a mim, não foi você. Não, mas o António pode responder se quiser. Só que... É uma coisa complicada de saturar. não é? Competência. Quem é que Está foi a o falar melhor de marcador da competência, Liga você. Portuguesa em 1935-1936? Não sei porque é que isso veio a propósito. Foi o Pinga, do Porto. Pronto. Não sei porque é que convidamos o Tiago, mas vá. Pois porque ele não é sócio. Eu estou no Seguimos. público. Eu só queria saber o que é que o Diogo Fernandes tem a dizer sobre esta questão do Gongos, da relação do Gongos-Manecas. Eu penso que é de facto um ponto positivo, porque como sabemos o Claro. Dugongos tem uma longa relação de amizade com o Manecas, contrariamente ao Beira Praia, que constituiu uma rivalidade durante anos e anos, e agora querem a sua integração no plantel. Parece-me ridículo, não é verdade? Mas enquanto que o Dugongos mostrou disponibilidade para ajudar o Manecas na cedência dos É. jogadores, Cedência dos seus próprios jogadores? Cedência dos jogadores do Manecas? e enfim, é isto, não é? É isto, não há muito mais a dizer. Mas eu gostaria de saber, do ponto de Isso é vista um do bocado jogador doido. que saiu do Manecas para o do Gongos, Mas quais as depois suas motivações? levas Diogo ao Fernandes? hospital. Sobretudo fui Ele não puxado saiu. para. Exato. Primeiramente, Sim. não saí, definitivamente. Ok. Segundo, fui puxado. Fui completamente puxado pela presidência. Foi puxado pelos interesses pessoais, pelo Olha, ódio. Também porque não me pagavam no Manecas. Há que dizer. E quanto é que te pagaram no do Gongo? 7 meses de salário em atraso no Manecas. Se fosse só 7. Tive de sair. Salários em atraso nunca vai acontecer comigo. Desde 2016. Bem. Não sei se António quer dizer alguma coisa. Sobre o quê? Acaba isto. Sim, eu queria ir para o último segmento, mas o António tem sempre uma resposta a dar, é por isso que... Não deixes falar mais, vai lá para o... Pronto. Nem menos. Eu cada vez que falo, os argumentos da outra lista caem Ah, todos vai. por terra. não é? Vamos lá para o último segmento, que é muito rápido, aliás, muito simples, que são as tais últimas apreciações, uns resumos, porque o que vocês vão dizer aqui é a última coisa que vão dizer antes das eleições. Para as pessoas aquele finalmente... É aquele minuto decisivo. Não Portanto, vou começar interrompes, com Já Tiago passou da Mendes. meia-noite. Isto já Taran, precisa tan, taran, tan, tan, taran, tan. Tiago de Mendes, reflexão. último minuto para, enfim, prognósticos, conclusões para domingo. Qual é que é a minha câmara? A Câmara 2. Ok. Pronto. É só para a fotografia. Espectador, se for sócio do Manecas, então o que eu tenho a dizer para si é o seguinte. Se você for consciente da cabeça, você não
Continua. você tiver consciência na cabeça, se você não for maluco como o atual presidente do Manecas é, você sabe de certeza absoluta que esta é a melhor lista para o futuro do Manecas. E digo isto porque nós temos ideias, temos argumentos, temos visão. Isto que eu disse, não existe na outra lista. E, portanto, vote em unir o Manecas. Domingo, dia 7, vote em Tiago Mendes. Muito obrigado. Cada pessoa que votar vai receber um iPad em casa. Um Ferrer. Também não é. Oh, que é isto? Não há tanto dinheiro assim. Sim. António Pereira. Posso Último começar? minuto. Ó, tem 1 minuto, né? Quando pensar. Caros e caros apoiantes e sócios do Manecas. Avizinha-se tempos difíceis, mas não obstante, como sempre, Parece um clube de discurso de Salazar. guerreiros Força. irá atingir a sua vitória. Aleimar. Eu estou a ser interrompido. Não só neste momento, o Maneca está a ser interrompido por determinadas pessoas que não o querem bem, mas sócios conscientes, com amor e lealdade, irão votar leais pelo Manecas. Obrigado. Pronto, e dou por concluído este debate. Obrigado aos dois. Portugal. Sim. Portugal. E dia 7 vemos então os resultados finais. Muito obrigado. Dia 7,